atrás. Por isso mesmo, ainda há muita dúvida com relação ao pedido de impeachment aí da presidente Dilma Rousseff, também com relação à cassação do mandato de Eduardo Cunha, que até agora está ali embolado, né, no meio de campo. Então vamos entender melhor tudo isso com o Roberto Mizuki, ele que é advogado especialista em direito constitucional. Boa noite. Boa noite, Janine. Tudo bom? Tudo bem, obrigado por ter vindo. Doutor Eduardo, me explique. A gente vem falando em impeachment, muita gente sabe que é constitucional. Mas nesse caso, ele é previsto para crimes de responsabilidade. Então, explica pra gente primeiro o que significa isso e se cabe nesse momento. Perfeito. Bom, boa noite a todos de casa. Importante a gente já distinguir que, na verdade, quando se fala de crime de responsabilidade, são os atos que estão voltados para o descumprimento de determinadas obrigações políticas, né? Então é importante que se saiba que, na verdade, não se trata de crime como a gente já conhece lá no Código Penal, né? Que tem penas privativas de liberdade, as sanções elas podem variar com o encarceramento, inclusive, da pessoa. Então, aquele político que venha cometer um crime de responsabilidade, na verdade, ele não vai sofrer uma pena nesse sentido. O que ele pode acontecer com ele é a perda do mandato, né, que é o que está sendo discutido, e, inclusive, ele pode ser declarado inelegível por até 8 anos, não poderia mais concorrer em nenhuma eleição. Então, o que está acontecendo hoje é a discussão sobre se a Dilma, de fato, cometeu ou não esse crime de responsabilidade, e esse juízo, é importante que se diga, Júnior, é um juízo político, né? Uhum. Não haverá uma interferência, um julgamento do Poder Judiciário. Não haverá, né? Porque por enquanto a gente está vendo que está ali na seara da Câmara, depois Perfeito. Disso, se é aprovado por 2/3, é que vai para o Senado, e o Senado é que vai ser o juiz. Perfeito. Na verdade, nessa fase do Senado, que seria uma segunda fase, a gente ainda está nessa primeira fase discutindo se a Câmara vai ou não admitir, né? E nessa fase, sim, haveria a participação de um membro do Poder Judiciário, no caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para apenas presidir a sessão que ocorreria no Senado. Mas, volto a repetir, os votos, eles são todos dos parlamentares. Não haverá interferência alguma sequer de Poder Judiciário nesse aspecto. Nesse caso, houve crime de responsabilidade fiscal ou crime de responsabilidade, na verdade? Esse é um tema que eu volto a repetir, né? É um juízo político que vai ser feito, né? Não se fala aqui de interferência do judiciário. Mas, de acordo com a lei 1079/50, existem lá alguns dispositivos que regulamentam quais as atitudes, os atos que poderiam ser considerados as pedaladas, né? Que está sendo tão falado hoje, e de que maneira que essas pedaladas poderiam representar um crime de responsabilidade, né? Então, assim, no meu humilde ponto de vista, a presidenta, ela chegou a cometer algumas desses atos que seriam proibidos. Mas, isso eu volto a repetir, é um juízo que vai ser feito pelos parlamentares em Brasília, né? E vamos ter que aguardar, né? Então, se fala muito em pedalada fiscal, eu acabei até falando crime de responsabilidade fiscal, querendo fazer a pergunta aí da pedalada fiscal. Explica pra gente o que significa isso, porque tem um monte de gente que também não conhece e não entende. Perfeito. As pedaladas, elas seriam artifícios utilizados, né, pelo político, pelo atual governo, né, que venham a, digamos, descumprir a ordem de orçamento. Então, como que se gerencia o dinheiro no orçamento público? Existem determinadas formas de você gastar isso. O dinheiro público, em algumas verbas, elas têm destinação específica, né? Outras podem ser utilizadas livremente. Então, os impostos que nós recolhemos a partir, né, do pagamento do imposto de renda, ICMS, enfim, todos eles vão para uma conta e tem que ter uma destinação. E o orçamento ele vai sendo, então, basilado por regras da Lei 1079. Doutor Roberto, explica pra gente rapidamente. Pois não. A gente viu ontem aí a formação dessa comissão especial em Brasília, né? Em cima da hora teve mudança de regimento, voto secreto e a apresentação de uma chapa avulsa. A gente viu aí deputados falando que isso era inconstitucional. Aquela discussão de ontem girou em torno de algumas regras que constam da Constituição, né? Da questão do voto aberto, voto fechado, isso o Supremo, de acordo com essa decisão do ministro Fachin, suspendeu tudo. É bom que se diga, inclusive, Júlio, que não houve cancelamento do que foi decidido até então. Está suspenso, apenas está suspenso. parado. Perfeito. Então,
vamos aguardar o desdobramento, né, dos fatos, mas de fato o que foi decidido até então é que vai se aguardar, porque o Supremo na próxima semana ele vai estar se reunindo e o ministro Fachin entendeu que ele não deveria sozinho ter a responsabilidade de decidir sobre isso. Então ele vai aguardar uma sessão do Pleno do Supremo, composto por 11 ministros, para eles então decidirem se houve ou não o problema do voto secreto, se é constitucional, se está havendo uma adequação às regras da Constituição Federal. Ok, doutor Roberto Mizuki, obrigada aí pelo esse bate-papo.